o Sol subitamente morrer, pessoal, ele parar de emitir esse galo aí do lascar. Vamos lá, pessoal, para a questão de número 1. Vamos fazer a leitura com calma, dissecando o que esse enunciado está falando, né? Porque a gente se preocupa muito em querer marcar a questão correta, o item correto, a alternativa correta, mas a gente esquece de fazer uma leitura compassada do que realmente está propondo aquele fenômeno que está sendo abordado. A questão 1. Há um fenômeno celeste que ocorre quando a Lua penetra totalmente ou parcialmente. Aonde? No cone, certo? Vamos registrar isso. Então, a Lua, ela penetra no cone de sombra, projetada pela Terra, em geral, sendo visível a olho nu. Legal, né? Isto ocorre sempre que o Sol, a Terra e a Lua se encontram próximos ou em perfeito alinhamento. Estando a Terra no meio desses outros dois corpos. Caramba, o texto indica que ocorreu um fenômeno. Que fenômeno é esse? Então vamos lá, eu já sei, eu olhei aqui, eu já vi qual é o fenômeno, né, que ele está abordando. Mas se você tem essa dificuldade, vamos fazer aqui uma abordagem rápida aqui, ó. Vamos passar para cá, tá? A gente tem aqui o Sol, tá fora de escala, tá? Perdoe. E aí esse Sol, ele vai emitir uma luz, tá? E a Lua, ela gira ao redor da Terra, uma elipse também, né? Uma forma elíptica. Só que ela tem uma inclinação, né? Uma inclinação no eixo de translação dela. Então o que acontece? Se eu não me engano é 5 graus esse eixo com o plano Terra-Sol, 5 graus, tá? Mas isso não é um caso, vamos até apagar aqui para não ter estresse com isso. O que vai acontecer? Aqui a Lua, ela, vou colocar a Lua bem aqui, ó, não está bem aqui, vou botar bem aqui. A Lua, ela está refletindo a luz do Sol. Estou entendendo não, Hilda? A Lua refletindo a luz do Sol para a Terra, exatamente. Sai um raio do Sol, bate na Lua e ele reflete para a Terra. Perdoe não estar em linha reta, tá? A gente sabe que a luz se propaga em linha reta, é meio mais ou menos aí homogêneo. Desculpa não colocar a luz em linha reta aqui, tá bom? Mas parece que quanto menos reto eu tento colocar, melhor fica o meu traço. E aqui a gente percebe na Terra que ela está dividida, né? Essa parte aqui é dia, essa parte aqui é dia, e essa outra parte aqui é noite. Então está de noite e eu estou vendo a lua cheia. Porém, essa lua, ela está se movimentando. E aos poucos ela vai entrando nessa região onde a luz do Sol não consegue chegar. Por que a luz do Sol não consegue chegar? Pois bem, vamos ver aqui, ó, porque ela vai bater na Terra, que a luz do Sol não consegue se propagar até a Lua. Então ela começa com a lua cheia aqui e de repente ela vai se apagando até chegar um momento que ela vai ficar, vamos colocar aqui, ó, ela vai entrar nesse cone. Hilda, cone? Exatamente, velho. Olha aqui, ó. Não, que é um cone? Cone é esse aqui, ó. Né? Só que não é esse cone, né? É aquele cone que está ali atrás, ó. Beleza? Tá aqui o cone, ó, formado. Esse é o cone que ele está dizendo que a Lua vem e entra no cone da sombra da Terra, tá ok? Então a gente já está vendo aqui que isso se chama eclipse lunar, ou seja, era a Lua cheia, eu estava vendo a Lua e de repente a Lua entra na sombra. Esse fenômeno, curiosamente, você tem que saber levar para as provas, que ocorre na Lua cheia, certo? Ocorre na Lua cheia. E o eclipse solar ocorre quando a Lua vem para cá, ela dá essa volta, certo? E ela vem para cá, e aí impede com que os raios de Sol venham aqui, tá? Batam na Lua e não cheguem na Terra. A Lua aqui está numa fase chamada nova, então tenha esse cuidado aí, tá? Ó, eclipse lunar, que é esse aqui, ó, eclipse lunar, a Lua é cheia. Eclipse solar, a Lua é nova. Então, terminando essa parte aqui, vamos fazer o enunciado, vamos voltar para o enunciado da questão, para a gente ver aqui como é que fica, né? A gente já viu que esse texto, ele está abordando um eclipse lunar.
Se você quiser depois você ler, dá um pause no vídeo aí, dá uma lida de novo no texto e procure identificar esse texto com o que a gente viu lá na figura. Vamos agora para o comando. O texto indica que ocorreu um fenômeno. Que fenômeno é esse? Tá? Então, para cá, descer um pouquinho. Estrela cadente? Não é estrela cadente. Só falar um pouquinho de estrela cadente, que ainda tem um pouco de mistério sobre isso. Estrela cadente é o seguinte, eu tenho aqui a Terra, eu tenho a atmosfera da Terra, e aí pode vir uma pedra lá do espaço, um meteorito, e aí quando ela bate nessa atmosfera aqui, o atrito é tão grande que ela começa a pegar fogo. Então, isso aqui a gente chama de estrela cadente. São pedras, rochas que vêm do espaço, ao entrar em contato com a atmosfera, certo? Ela pega fogo e a gente vê esse clarão, esse clarinho, né, lá no céu. Então fica ligado nisso aí. Então o fenômeno descreve um eclipse? Sim, descreve um eclipse. O nascer da Lua? Não. Um elipse? Não. Um elipse, pessoal, nada mais é, existe o círculo, existe o quadrado e existe a elipse, que é uma bola achatadinha, né? Uma circunferência achatadinha. Então, só isso. Vamos agora para a próxima questão. Questão 2. Se o galo cantar, viu, pessoal? Vamos deixar o galo cantando, porque ele está cantando demais ali. Admita que o Sol subitamente morresse. O Sol subitamente morrendo, ele deixar de emitir luz, tá? Ele vai acabar, papocou, vai para outro planeta. Ou seja, sua luz deixasse de ser emitida, emitir, sair, tá? Passadas 24 horas, olha aí o rapaz, eu vou deixar, galera, não tem como esperar, não. Um eventual sobrevivente olhando para o céu sem nuvem veria. Voltando aqui, pessoal, depois de 24 horas que o Sol morresse. Um sobrevivente, um eventual sobrevivente, olhando para o céu sem nuvem, o que é que ele vai ver? Então, item a Lua e as estrelas. Bom, é bem curioso a gente, quando a gente vai analisar o item A, que muitas pessoas pensam, está aqui a Terra, está aqui a Lua e está aqui o Sol, né? Está aqui o Sol. As pessoas pensam que a Lua tem uma luz própria, mas não tem. A luz sai do Sol, bate na Lua e vai para a Terra, certo? Então, se não tiver o Sol, a Lua não aparece, ok? Então, se não tem mais o Sol, a Lua não vai aparecer, a bichinha não vai aparecer. E as estrelas? As estrelas, pessoal, elas têm luz própria, tá? Então, as estrelas, que são outros sóis, elas vão ter luz própria sim, tá? Eu estou lembrando o grau. Vamos para cá, vamos para o item B. Então, você não marcaria o item A, porque ele pergunta o que é que dá para ver, o que é que eles viriam. E a Lua não dá para ver. Item B, somente a Lua? Não, a Lua que não dá para ver, então também não marcaria o item B. Pessoal, é importante você sinalizar assim, ó, que não vai marcar, porque se você deixar para fazer essa questão por último, você sabe que não vai, e não der tempo, você pensar mais um pouco, você sabe que não chuta nenhum item A e nenhum item B. Por isso que é importante você estar fazendo esse tipo de marcação quando você está lendo o enunciado. Somente as estrelas. Opa, as estrelas, elas têm luz própria, tá? Então aqui, ó, é um item que eu posso marcar sim. Vamos ver se tem outra coisa. Mesmo quando a gente acha um item correto, é bom a gente fazer uma leitura completa, porque às vezes existe um item mais correto, mais, né? Vamos nós. Uma completa escuridão. É, falso, porque as estrelas, inclusive as estrelas, não dependem do Sol. Existem estrelas em outras galáxias, tá certo? Somente os planetas do Sistema Solar. Muitas pessoas também perguntam, professor, não dá para eu ver nem Vênus, não, nem Marte, nenhum. No Sistema Solar, é o Sol no centro, é a única estrela que a gente tem luz própria, o Sol. E aqueles planetas, Marte, Vênus, Mercúrio, Saturno, Netuno, tá certo? Esses planetas não têm luz própria, tá? Então, realmente, eu não consigo ver nenhum planeta, porque eles só refletem a luz do Sol, assim como a Lua. Fica correto marcar, sim, o item C de casa. Valeu! Próxima questão. Questão 3 da revisão, uma questão que fala sobre campo visual, que a gente vai chamar um pouquinho para uma imagem de apoio, que vai ficar à direita aí do vídeo, tá? Vamos nós para a imagem de apoio, essa imagem aqui, ó. A gente tem um espelho plano, aqui o espelho plano, onde a parte espelhada é essa aqui de trás, né? E tem um observador. Quando esse observador olha para esse espelho, o que é que ele consegue ver, né? Qual é o campo do espelho plano em relação a esse observador aqui, esse observador O, né? Qual é o campo?
A técnica, pessoal, é simples. A gente vai pegar esse ponto e a gente vai espelhar esse ponto. A gente espelha o ponto. Desse ponto espelhado, eu venho e traço uma reta na extremidade mais próxima e outra na extremidade mais afastada do espelho. Desculpa a minha reta. E aí, essa região aqui, essa região, é o que a gente chama de campo visual. Qualquer coisa que esteja nessa região aqui, qualquer coisa visível, né, eu vou conseguir enxergar, tá bom? Então vamos aplicar essa ideia nessa questão. São todas questões de vestibulares que estou colocando para vocês, questões de prova, né? Vamos nós, resolver aqui. Então vamos ampliar aqui um pouquinho, me permita... Opa, isso foi reduzido, não foi? Vou subir um pouquinho aqui, deixar bem centrado, acho que eu fiz a mesma coisa. Vamos nós. A figura a seguir representa um espelho plano, um objeto O, então aqui é um objeto, não esqueça, é um objeto, e sua imagem I, então aqui é a imagem do objeto, certo? Coloca aí, ó. E 5 observadores em posição distintas. A, acho A, tá aqui. B, tá aqui o B. O C, tá aqui o C. O D, tá aqui o D. E o E. Entre as posições indicadas, a única da qual o observador poderá ver a imagem I é a posição. Então, nós temos o objeto aqui e nós temos observadores. Tá? Então, é simples. Eu vou pegar a imagem, o objeto, né? Vou espelhar, poderia ser o observador também. Aqui a gente colocou o observador e espelhou, aqui a gente está colocando o objeto está espelhando. Porque a gente está usufruindo e gozando aqui de uma propriedade dos espelhos, que é a seguinte, é o caminho da reversibilidade da luz, né? Eu tenho aqui um espelho, imagine, o caminho de ida da luz é igual ao caminho da volta. Então eu posso usar essa propriedade aqui, então por isso que eu posso espelhar tanto o observador como eu posso espelhar o objeto. Então, espelhando o objeto, eu venho para a imagem aqui e vou aproveitar uma reta aqui para eu poder melhorar aqui a minha pegada, ó, aqui, e vou tracejá-la para ficar melhor de entender, tá? Vou pegar uma outra reta aqui, vou para a segunda parte aí, a extremidade mais afastada, ok? Vou tracejar também, para ficar semelhante à outra, e a gente acabou de fazer uma coisa, de perceber qual é a parte limitada desse espelho que vai ser o campo visual, tá? Então vamos para cá, ó. Vamos pintar aqui essa região. Não ficou legal, aqui vai ficar melhor. Essa região aqui é a região do campo visual desse espelho. Então qualquer pessoa que esteja aqui vê esse objeto dentro desse campo visual. Por isso que o item correto, acho que eu acabei apagando demais aí, né? Fica o item B de volta. Tá bom? Valeu? Vamos para a próxima questão. Questão de número 4 da nossa revisão. Observe a figura e você vê, tá? Vamos analisar, vou dar uma dica para você aqui logo. Isso aqui é um espelho, tá? Ó, espelho aqui, espelho aqui. Viu? Por que tá fazendo esses cabelinhos? Esses cabelinhos é a parte que não é espelho, tá bom? É como se estivesse fixo na parede. Eu imaginava sempre como se fossem os pregos, né? Pregado na parede. E essa parte de dentro é a parte espelhada, tá bom? Então o que é que vai acontecer aqui? Vamos ler a figura. Tem um raio de luz que vai sair, que vai entrar aqui, ó, com o ângulo, com o espelho de 70 graus, reflete no espelho, bate no outro espelho e sai aí do conjunto, tá bom? Formando esse ângulo alfa. Mas vamos fazer a leitura, tá? Eu expliquei. Agora a gente tem que prestar atenção para identificar no texto essa situação. Nessa figura, 2 espelhos planos estão dispostos de modo que formam um ângulo de 30 graus. Esse ângulo aqui, ó, 30 graus. Entre eles, um raio de luz incide sobre um dos espelhos, formando um ângulo de 70 graus. A gente acabou de falar, com sua superfície. Esse raio, depois de se refletir nos 2 espelhos, cruza o raio incidente, formando um ângulo de... Então, depois que o raio bate e reflete nos 2 espelhos, eles se cruzam, formando qual ângulo? Então, esse alfa aqui é o que a gente quer saber, tá bom?
Então, a gente vai juntar aqui um bocado de geometria plana para tentar resolver essa questão. E também propriedade dos espelhos. E o Denis me mostra uma propriedade do espelho que a gente vai usar. Vou mostrar agora para você. Tá? Daqui uma reta. Tá? Vou chamar de espelho. Aqui é um espelho. Opa, vou colocar aqui, ó. Aqui é um espelho. Aqui eu vou colocar uma reta normal. Tá? Vou colocar uma reta normal aqui. Rapidez, perdão. Demora não, pessoal, para ficar mais bonito para vocês. Vou colocar uma reta normal aqui, tá? Reta normal, não sei se vocês lembram o que é que significa isso. Que o ângulo que ela faz com o espelho é 90 graus, é uma reta normal, reta de referência. E aí, a luz, ela vai, eu vou incidir um raio, tá? Eu vou incidir um raio de luz aqui. Desculpa, eu vou incidir desse jeito. E ele vai refletir. Ele vai formar um ângulo I com a normal e ele vai refletir formando um ângulo R. A primeira regra que eu vou colocar para vocês, não a primeira regra, mas é a segunda lei dos espelhos planos, a segunda lei da reflexão. Que o ângulo de incidência, esse I é igual ao R. Se aqui for 30 graus, esse R também vai ser 30 graus, tá bom? Consequentemente, pessoal, se o I é igual a R, se a gente pegar esse ângulo aqui na lateral, esse ângulo aqui, também vai ser igual a esse ângulo aqui, tá bom? Então eu vou aplicar esse conhecimento aqui nessa questão. Se aqui é 70, aqui também vai ser 70. Ok? E aí eu vou guardar essa informação. Colocar os graus não, que é para não poluir, tá? Eu vou até deixar um pouquinho mais fino o pincel, que é para a gente poder escrever bastante na figura. Tá? Ok. Vamos nós aqui. Se eu achei que aqui é 70, dá para eu achar duas coisas desse sistema. Primeiro, dá para eu achar que ângulo é esse aqui. Tá? Vamos chamar esse ângulo aqui de θ. Tá. Vamos nós. A gente vai lembrar agora de uma propriedade que é do somatório. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não, coloquei não, mas a gente pode aproveitar. Se eu tenho um triângulo e eu tenho aqui o ângulo, vou colocar para pintar. Eu tenho um ângulo aqui, eu tenho esse ângulo e eu tenho esse ângulo. São chamados ângulos internos, tá certo? De um triângulo. Se aqui for A, aqui for B e aqui for C, quando eu somo esses ângulos A mais B mais C, isso dá igual a 180 graus. É uma propriedade que eu estou trazendo lá da matemática para a gente. Ok? Vamos aplicar essa propriedade da matemática, essa ideia, aqui nessa situação de física. Eu tenho, para resolver essa questão, vou colocar aqui, ó, primeiro passo. Certo? Vamos lá. 30 mais 70 mais θ dá igual a, passar um pouquinho para a direita, dá igual a 180. Dá igual a 180. Então o θ dá igual a 180, repete 180 e passa negativo isso aqui, ó, menos 100. Então o θ dá igual a 80 graus, ok? Achei o θ, esse θ vale 80. Fica ligado nisso. Se esse θ vale 80, é claro que aqui também vale 80. Não esqueça disso. Ah, eu ainda apago isso aqui para ficar. Posso até apagar e colocar 80. Mas não é bom não, porque eu já registrei que ali é θ, tá? Fica aí o nosso θ. Depois que a gente sabe que esses ângulos de 70 aqui, já achei que esse aqui é 80, vamos agora dar uma investida e procurar qual é o valor desse ângulo aqui e o valor do ângulo aqui de baixo. Vamos chamar aqui de ângulo A e chamar aqui de ângulo B, certo? Vamos ter aqui mais uma observação matemática, para a gente ter uma noção, tá? Essa aqui, ó. Quando eu tenho uma reta completa, uma reta aqui, ó, quando eu tenho essa reta e eu passo uma reta cruzando, eu estou passando aqui, se aqui é um ângulo B, como está aqui na imagem, esse ângulo aqui vou colocar de D, não, vou colocar de X, tá? Quando eu somo o ângulo B mais o ângulo X, isso também dá igual a 180 graus, né? Aqui, pessoal, a gente sabe que, colocando aqui para baixo um pouquinho, opa, coloquei para rolar, isso aí, cara, é porque tá ampliando, deixa eu colocar aqui, não perder não. Aqui são duas retas que formam entre si um ângulo de 90 graus, é isso? Não posso esquecer disso. Se eu inclinar um pouquinho essa reta, se eu colocar uma reta aqui e colocar desse jeito, se aqui for 60 graus, o que falta aqui
é 120. Porque quando eu somo, isso aqui é 90, aqui também é 90, né? E aí 90 mais 90 dá quanto? 90 mais 90 dá justamente os 180 que eu estou falando já há um tempo aí, tentando explicar para vocês. Ok? Então dá esse 180, ó, que é 120 mais 60. Certo? Então, usando dessa propriedade, a gente vai voltar para cá, tá? A gente vai voltar para cá e a gente vai ver aqui, ó. Se aqui é 70, aqui é 70, somando, dá quanto? Dá 140. Então, quem é B? Vamos fazer aqui como segunda parte do problema, tá bom? Vamos fazer mais para baixo aqui. Mais para baixo. E depois eu vou mandar esse PDF para você, todo riscadinho, e você vai poder estudar por ele, ok? Então é 70 mais 70 mais, eu chamei de quê? Chamei de B, não foi? Vamos ver aqui, foi, chamei de B. Mais B, isso dá igual a 180, ok? Então B dá igual a 180 menos 70 mais 70, 140. Passa para o outro lado negativo. O B dá igual a 40, ok? Registrou que o B é 40. Vamos voltar para a nossa figura aqui, ó. Eu achei que o B é 40. Agora vamos procurar quem é o A. O A é 80, mais A dá 180. Voltando para lá, fazendo bem devagarinho. Opa, vacilei, não foi? Vamos pegar aqui e vamos para lá. Lá tem espaço. Terceiro passo da questão. Terceiro passo da questão, a gente vai somar 80 mais 80 mais o A, isso dá igual a 180. Vamos tentar ser mais rápido aqui. Repete o 180. 80 mais 80, 160. Passa para o outro lado negativo, 160. Então o A dá igual a 20 graus, ok? Estou evitando colocar o grau para não ficar tão poluído. Mas na prova aberta é bom que você coloque, tá bom? Então a gente achou, e vamos colocar esse triângulo aqui. Esse triângulo, vamos colocar um pouco aqui embaixo, para a gente relembrar aqui uma coisa. Vamos colocar o triângulo, vamos lá, colocando aqui, ó. Me permita voltar mais um pouquinho. Deixa eu olhar direitinho o triângulo que eu achei. Assim, assim. Tá, eu coloquei o triângulo. Vamos lá, colocar os ângulos que a gente achou. Aqui embaixo é o B, que vale 40. Aqui em cima é o A, que vale 20. Aqui é o alfa, tá? E a gente vai para cá e a gente vai falar sobre os alternos internos, que são esses ângulos aqui, ó. Tá bom? Então aqui, se aqui é alfa, do outro lado, oposto pelo vértice, perdão. Aqui o oposto pelo vértice é alfa também. Se aqui é beta, o oposto pelo vértice aqui também é beta. A gente vai usar essa propriedade da matemática e a gente vai colocar aqui na física. Se aqui é alfa, desse lado também é alfa. E agora dá para a gente matar a questão. Por que dá para a gente matar a questão? A gente vai para o nosso último passo. Qual é o último passo? O checkmate. Vamos colocar aqui, ó. Questão parte 4, vou colocando assim para dividir. Porque esse triângulo, o 20 mais o 40 mais o alfa dá igual a 180. Então o alfa dá igual a 180 menos, passa para o outro lado positivo. Negativo, 20 mais 40 dá 60. Então o alfa dá igual a 120 graus, ok? Então essa é a resposta final no quarto passo. Perceba para você que quer fazer a Olimpíada, segunda fase, essa sequência, tá? Passo 1, passo 2, passo 3, além de ela ser um pouco mais didática para te explicar, ela também fala muito para o corretor, ele orienta o corretor na hora de buscar as respostas para você, tá bom? Então se você puder adotar isso aí, ou coloca as letras, letra A, B, C, para você ir seguindo, tá bom? Agora não repita. Se você usar A aqui, não use A no enunciado, pode confundir, tá bom? Então fica aí a questão de número 4, resposta D de dado. Até a próxima. Estamos chegando ao fim da revisão para os segundos anos da Escola de Ensino Médio Almir Pinto, Aracoiaba, Ceará. E a questão 5 fala o seguinte: um raio de luz que incide em uma interface, olha aí, interface, né, cara? Ficou legal, não foi? Interface, ar-vidro, fazendo... O que é isso, interface, ar-vidro, né? Vamos grifando e vamos entender. Interface, ar-vidro. Opa, passei um pouquinho demais aí, foi? Vamos voltar aqui um pouquinho. Opa, interface, ar-vidro. É porque eu tenho um ar em cima, o vidro embaixo. E a interface é a divisão, interfaces, tá certo? Fazendo um ângulo de 60 graus com a normal, muito bom.
Porque a gente sabe que o ângulo com a normal é o ângulo de incidência. Vou logo registrando aqui, 60 graus é o ângulo de incidência. Ok? Se a velocidade no ar vale C, velocidade no ar vale C. Qual a sua velocidade no vidro? Qual é a velocidade no vidro? Certo? Então, essa questão aqui, ela envolve duas equações da refração, né? Primeiro, vamos diferenciar o que é reflexão, o que é refração. Reflexão, se eu tenho aqui um espelho, por exemplo, a luz vem, bate no espelho e ela reflete. Isso é uma reflexão. Na refração, eu tenho uma interface, né? Como eu tenho aí, no caso, ar e vidro. E a luz vem. No lugar da luz bater e refletir, bater e voltar, ela bate e penetra no vidro, né? Ela entra. E isso aí é o que a gente chama de refração. Então, o que é refração? É a mudança de meio que a luz realiza. Tá? Mudar de meio não significa dizer necessariamente que ela desvia, né? Tem um caso particular, que é quando a luz ela incide perpendicularmente, tá? Ela incide perpendicularmente à interface ar-vidro, fica ligada aí, ó. Quando ela incide desse jeito, ela não sofre desvio, tá? Mas sofreu refração, ela ocorreu aqui a refração do mesmo jeito, tá bom? Então, depois que a gente fala de tudo isso, a gente vai resolver essa questão, que ela vai envolver primeiro o que a gente chama de índice de refração, fica aí como revisão, tá? O índice de refração é o N, onde esse índice de refração a gente já estudou, perdão, deixa eu voltar aqui, é igual a velocidade da luz sobre a velocidade da luz no meio, certo? E a questão vai envolver também aí um pouquinho de lei de Snell. Como é, Júlia? Exatamente, lei de Snell. Vou para cá um pouquinho. Colocando, que é a segunda lei da refração, que fala o seguinte, que o N do ar vezes o seno de 60 graus é igual ao N do vidro vezes o seno de 30 graus, certo? Quando eu falo ar e vidro aqui, é do meio que ele está. Se fosse vidro por silicone, seria vidro e silicone, tá bom? Mas a lei de Snell, ela trata disso aí. Vamos começar aqui então. Quem é o N do ar? Bem, o N do ar é C sobre a velocidade do ar vezes o 160. Quem é o 160? É raiz de 3 sobre 2. Quem é o N do vidro? O N do vidro é C sobre a velocidade do vidro. Assim, tá? Vezes quem é o 130? 1 meio. Vamos descer um pouquinho mais aqui. Vamos lá, descer um pouquinho mais. E vamos para cá, continuando a nossa matemática. Ele fala no enunciado, olhe bem, que a velocidade do ar é igual a C. Ele tira aqui, ó, se a velocidade da luz no ar vale C. Ele está dizendo isso. Então eu vou aproveitar esse dado do enunciado e vou fazer o seguinte. No lugar do VAR, eu vou colocar C. Vezes raiz de 3 sobre 2. Opa, eu posso cancelar uma coisa aí, ó. Eu posso cancelar o 2 com 2, não é verdade? E aí a gente continua aqui, ó. Vai ficar igual a C sobre a velocidade do vidro. Posso cancelar aqui, posso cancelar não, divido C por C dá 1. Aí vai ficar, colocando para cá que tem mais espaço, vai ficar raiz de 3 igual a C sobre velocidade do vidro. E aí, trocando de canto, a velocidade do vidro vai ser igual a C sobre raiz de 3, certo? E raiz de 3 é 1,7. Teria essa opção aí? Tem, né? E tem D de dado. Estou vendo aqui, ó, C sobre 1,7, aproximadamente. E aí a gente finaliza essa revisão dando uma varrida um pouquinho que a gente estudou de reflexão e de refração, né? São alguns pontos, o conteúdo é muito extenso e a gente fica por aqui. Até a próxima.